Fala, meu querido, minha querida. Seja muito bem-vindo ao BNI Upcast, o podcast do grupo BNI Up, aqui de Jundiaí. Meu nome é Dalton Coutinho e aqui no nosso podcast você vai poder conhecer um pouco mais sobre os empresários e empresárias que fazem parte desse grupo e que podem ajudar você ou a sua empresa a alcançar resultados ainda melhores, seja onde for, seja qual for o campo onde você precisa. Meu nome novamente é Daltro Coutinho e antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Começo o contato dos nossos patrocinadores com a Engegrid. Empresários, a energia solar fotovoltaica é uma das soluções mais estratégicas para a redução de custos operacionais. Ao instalar painéis solares, a sua empresa pode economizar até 95% na conta de luz, com retorno do investimento em torno de 3% ao mês. Além disso, adotar energia limpa valoriza sua marca, atrai consumidores conscientes e prepara o seu negócio para um futuro sustentável e muito mais competitivo. Transforme o sol em lucro executando o seu projeto com a Engegrid. Outro parceiro nosso é a Meta Plano Contábil. Precisando de uma contabilidade que seja realmente parceira do seu negócio? A Meta Plano Contábil é muito mais que um escritório tradicional. A Meta Plano é especialista em contabilidade consultiva. O foco total está em resolver problemas e facilitar a sua rotina empresarial. Com a Meta Plano, você esquece processos complicados, 1000 formulários e aquele monte de resposta demorada. A Meta Plano trabalha com disponibilidade, pessoalidade e tudo dentro da legalidade, sem jeitinho, oferecendo também serviços agregados que vão muito além dos números, como orientação estratégica e um apoio próximo em cada decisão do seu negócio. Então, se o que você busca é um parceiro que te ofereça respostas rápidas, simples e objetivas, conte com a Meta Plano. Nosso outro parceiro é a Carvalho Trust. Soluções financeiras são só meios. O verdadeiro valor está em estratégias que constroem tranquilidade. Se você busca uma estratégia personalizada que atenda às suas necessidades e não a daquele consultor de investimento que precisa bater meta e ganhar a comissão, conte com a Carvalho Trust, uma assessoria financeira independente que entende de pessoas, entende os seus objetivos e trabalha para atender esses objetivos. E o nosso último parceiro, a Salcio Branding, que eu represento. Se você acha que uma pequena empresa não pode investir em branding e marca, eu te proponho uma reflexão. Você acha que é mais fácil manobrar um carro hatch ou uma carreta? Conforme as empresas crescem, elas se tornam carretas. Portanto, o melhor momento para começar a sua manobra é enquanto o seu carro ainda é pequeno. Esse processo fica mais barato, mais rápido e muito mais assertivo, além de acelerar bastante a velocidade do seu crescimento. Então, se você é uma pequena ou média empresa, tem até 10 funcionários e quer investir em branding, chama a Salcio que com certeza você vai colher ótimos resultados com a gente. Temos como parceiro também a Murata Advogados, que está aqui nas nossas carequinhas e também na nossa tela, que apoia o nosso podcast e ajuda esse projeto a acontecer. Vamos agora às introduções, primeiro apresentando nossa co-host. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Muito obrigada. Meu nome é Lúcia Cris Giovanni, eu sou advogada trabalhista e está sendo um prazer participar desse podcast com vocês hoje. Maravilha. E agora o nosso entrevistado, Mauro, seja muito bem-vindo. Se apresenta rapidinho para quem está vendo a gente naquela câmera ali, ó. Aquela câmera de verde. cá. Vai de cá. Isso. Perfeito. Bom, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero entretê-los aí e trazer bastante informação acerca do meu serviço, né, do serviço que eu ofereço para as empresas e escritórios de advocacia. E está sendo um prazer novamente. Maravilha, maravilha. O menino fala bonito, se enrola. Vamos seguir. Começando aqui o nosso bate-papo, cara, não tem como a gente começar de um jeito diferente que você falar sobre você. Fala pra gente um pouco de você, da sua trajetória, como é que você começou na sua vida profissional, como é que foi esse processo aí nesses últimos 286 anos? Bom, eu tenho 286 anos, mas com carinha de 35. Espero que sim. Bom, eu sou engenheiro mecânico e engenheiro de segurança de trabalho. A minha primeira formação foi feita em Ilha Solteira, na Unesp de Ilha Solteira. E 2 anos depois de formado, eu fiz a pós-graduação em engenharia de segurança de trabalho pelo Salesiano. Cara, eu posso falar tranquilamente, inclusive eu acho que falo por muitos engenheiros aqui, que o começo da vida de trabalho é
na maioria das vezes, é uma dúvida enorme, porque a pessoa que entra ali para fazer engenharia, normalmente ela nem sabe o que o engenheiro faz, né? Ela gosta de matemática e física, fala, porra, é isso aí, Fui desses aí. é muito bom. E, bom, aí depois de formado a gente vai conhecendo o mercado de trabalho, né? Então eu iniciei minhas atividades no setor de manutenção, trabalhei em manutenção automotiva, manutenção industrial, fui escalando no cargo, né? Comecei do baixo e passei até cargos de coordenação. E com isso também acabei depois trabalhando em uma empresa de... Isso foi bem no interior de São Paulo. Trabalhei em Santa Fé do Sul, trabalhei em Olímpia, era uma empresa que prestava serviços para usinas. Legal. E na sequência eu fui trabalhar em Sumaré, que já é bem perto daqui. Uhum. Trabalhei numa metalúrgica bem grande lá. Não fiquei lá por muito tempo e então eu decidi trabalhar como autônomo. Isso no começo de 2023. E eu já tinha uma ideia dessa área pericial, que ela não era exatamente concursado, que você não tinha obrigatoriamente que ser concursado, né? Porque nunca foi a intenção minha prestar concurso. E eu decidi investir em procurar saber como é que isso aí funcionava, cara. Porque, querendo ou não, eu acho que depende um pouco da área técnica, né? Mas é muito difícil juntar informação sobre isso. Quando você começa a pesquisar, começa a chover cursos e propagandas e um monte de coisa e, sinceramente, eu sou muito cético com isso tudo. Então, foi aos poucos. Fui batendo bastante cabeça, vendo como é que entrava, o que funcionava, o que não funcionava, a maioria das coisas na tentativa e erro. Acabei depois fazendo uma pós-graduação em perícias de documentos digitais, inclusive bem legal. Instituto IPOG, para quem quiser dar uma pesquisada aí. Achei bem legal. Estou terminando agora. E comecei a trabalhar na área de perícias, tanto como engenheiro mecânico, quanto como engenheiro de segurança do trabalho. E como engenheiro de segurança do trabalho, eu atuo principalmente como assistente técnico, que, inclusive, a doutora Lúcia, que é advogada trabalhista, provavelmente vai conversar comigo bastante a respeito, e a gente vai explicar bem as diferenças de como é que isso funciona, porque eu até acredito que alguns espectadores aqui podem já ter alguma informação sobre como trabalhar com perícias, né, em área técnica, mas não tem muito caminho das pedras ainda, assim como eu passei por isso no começo. Legal, legal. Cara, e o que te motivou a empreender, a fazer essa virada? Você falou, teve um momento ali, acho que foi 23, que você falou que você No sai, comecinho de 23. você sai da empresa e decide virar autônomo. O que virou essa chave aí pra você, cara? Cara, eu não gostei muito do mundo corporativo como funcionário, assim, sendo sincero. Quando eu estava numa empresa de porte médio, que foi a primeira em que eu trabalhei, eu gostei até bastante. Só que lá ali eu vi um teto para o meu crescimento. Meu salário nunca ia alcançar coisas muito grandes ali. E a minha mentalidade na época era, poxa, eu vou entrar numa empresa grande, então. Pra alçar. Alçar, então, assim, trabalhei, me desenvolvi ali dentro. E quando eu fui para uma empresa grande, onde eu imaginei que eu poderia alcançar patamares maiores, e de fato, possivelmente eu poderia. Eu comecei a ver que o negócio é bastante engessado. Empresas grandes, parece que para você movimentar uma caneca de lugar, você tem que colher 200 assinaturas, 8 formulários. mostrar um payback para isso aqui, convencer as pessoas do óbvio, que muitas vezes é necessário para você fazer o óbvio. Cara, aquilo, como eu trabalhava num lugar onde as coisas aconteciam mais rápido, o tempo médio ali de compra do equipamento que era necessário era 3 meses. A partir do momento que se via a necessidade da compra até ele chegar, nossa, eu não estava habituado com aquela morosidade e isso me incomodou bastante. Fora que eu tinha que responder a pessoas ali e muitas vezes eu tinha uma opinião diferente dos caminhos melhores a serem seguidos, né? Uhum. Então foi mais um incentivo para eu ter vontade de ter minha empresa, tocar ela da forma que eu acho mais conveniente e seguir as coisas no ritmo que eu gosto, né? Maravilha. E, cara, você falou, você hoje atua principalmente com a parte pericial, imagino que mais trabalhista, com a parte de engenharia de segurança. Você sempre atuou com isso ou você já vem de outras áreas também, mesmo nessa sua trajetória, você também já passou por outras áreas? Olha, Daltro, eu já passei por outras áreas, como eu comentei, né? Eu trabalhei primeiro com manutenção e
Na manutenção, a gente faz gestão de ativos. A gente faz toda a gestão realmente dos ativos ali da empresa, né? Que é principalmente o que eu fazia. Então, eu me habituei muito a fazer inspeção de veículos e equipamentos mecânicos. Legal. Isso conta muito, tanto no lado da perícia, para eu atuar como perito, assistente técnico, como engenheiro mecânico, e eu também ofereço serviços de inspeção em equipamentos e vasos de pressão nas indústrias, né? Não foi a primeira puxada que eu dei aqui, mas eu tenho essa gama de serviços também na minha empresa. E eu acho que eu respondi sua pergunta. Sim, sim, com certeza, com certeza. E, cara, vamos falar dessa sua nova trajetória, né? Desse momento, atuando como assistente técnico e tal. Qual foi o maior desafio que você enfrentou até aqui? Cara, foi justamente no começo, onde eu descobri que existia essa área, achei ela interessante. Desse passo para eu começar de fato a entender o que eu tenho que fazer para atuar nessa área, eu bati muita cabeça. Posso dizer que foi pelo menos um ano ali, vendo algumas coisas funcionarem e outras tomarem o meu tempo de uma forma absurda e não dar resultado. É quando até dá um medo, assim, você fica pensando, nossa, será que eu acertei de fazer o que eu estou fazendo? Será que eu escolhi a coisa certa, né? Porque anteriormente meu planejamento financeiro, por exemplo, era muito mais fácil, pô, como CLT. Por mais que eu realmente falei, pô, queria galgar passos maiores e tal, ver o quanto que eu estava ganhando era muito mais fácil, o planejamento, fazer o que eu fazia, assim, a demanda vem até você. Aham. Quando você decide ser autônomo, poxa, quando a demanda não vem até você, você não tem muito uma resposta mágica de como fazer ela Não vir. tenho o que fazer, né? Não veio demandei agora. Não é, aí é bater cabeça mesmo. Por exemplo, a primeira ideia era simplesmente trabalhar como perito. Até eu entender como que era certinho o cadastro de fazer... O que eu tinha que fazer primeiro? Descobri que eu tenho que me cadastrar nos tribunais. Até eu entender toda a manha de me cadastrar, parece que é simples, não é igual fazer um cadastro no Facebook, não, cara. Tem que puxar uma série de documentações, tem que entender com quem que você tem que falar, ir no fórum e tal. Beleza, cadastrei. E aí? E as nomeações? Você acha que ela vai cair em 2, 3, quando cai? Então, eu descobri que você tem que estar sempre frequentando, sempre indo atrás de conhecer pessoas que podem colaborar com as suas nomeações. E se você tiver interesse de atuar como assistente técnico, que eu já vou falar como é que funciona, aí sim você trabalha ativamente na prospecção de clientes, né? Aí sim é um pouco diferente. Inclusive, para quem deseja atuar como assistente técnico, que a grosso modo é um perito particular, criar bastante contato com advogados é uma chave muito boa. E essa questão do assistente técnico, que eu acho que as pessoas não conhecem muito o que é isso, não sabe como funciona exatamente, né? É, O Mauro é um super parceiro meu na área trabalhista, né? Porque quando a gente tem uma perícia, há necessidade de uma perícia que o juiz indica ali um perito, há uma super necessidade de que a parte, principalmente a empresa, né, ela tenha o seu perito, digamos assim, né, o seu seu assistente perito particular. particular que você É, falou, né, de confiança. Porque, às vezes, acho que seria até interessante você falar como é que funciona a dinâmica do perito, do assistente técnico para o reclamante e para a empresa, em termos de custos, né? perfeitamente. Bom, por que acontece a perícia? Vai estar rolando um caso, no caso que a gente está falando aqui, casos trabalhistas, onde para a tomada de decisão, para dar sequência, o juiz ele precisaria ter um conhecimento técnico que, a grosso modo, não é obrigação dele Não ter. cabe a ele. Não, ele não é obrigado a ter o conhecimento de medições de ruído, como trabalhar esses números. Ele tem o conceito jurídico, beleza, só que ele precisa de alguém para trazer essa resposta. Então ele vai nomear o perito. O perito, quem que é essa pessoa? Como eu falei agora, você tem que ir lá se cadastrar no site do TJ, do TRT, enfim, você vai estar lá numa lista de pessoas que podem ser nomeadas. E aí, o que eu preciso ter
eu precisei comprovar que eu tinha anos de experiência. Não. Você precisa ter um diploma daquela área, e isso é um documento, teoricamente, que prova que você é um profissional habilitado a estar atuando como perito. Se não é necessário você mostrar a sua formação, assim, que você tem um diploma, sim, mas da onde é o diploma não interessa muito. Seu histórico de trabalho, as empresas por onde você passou, o tempo que você tem, nada. Isso você pode acabar de formar e se inscrever. Então, o cara que vai estar indo lá para tomar a decisão, que muitas vezes envolve uma multa gigantesca, não necessariamente é alguém bom. Não estou falando que é ruim, mas não necessariamente é Não alguém quer muito dizer que é bom. Não, não quer. A gente conhece muito bem o caso do Brasil aqui da mão de obra técnica, né? Uma pessoa bem qualificada, não sei, para 20, que não é muito confiável. E o dono da empresa vai ter que aceitar que aquele é o perito nomeado. Bom, nesse caso, se ele quiser ter alguém de confiança, que ele confia, conhece e já espera um trabalho bem feito, E que vai atuar a favor dele, e né? que Vai vai olhar atuar para ele. perfeitamente. Aí sim, ele pode contratar alguém, que nesse caso é o assistente técnico. O assistente técnico, o trabalho dele é paralelo ao perito. Inclusive, ele acompanha a perícia e ele faz as mesmas análises que o perito está incumbido de fazer, com alguns trabalhos diferentes. O perito ele está lá, ele tem que responder perguntas, que nós chamamos de quesitos. E quem elabora essas perguntas é o assistente técnico. Ele vai elaborar perguntas, e ele tem a expertise para isso, né? Ele entende do assunto e ele elabora questões que é de interesse da empresa que sejam respondidas. Então ele vai estar lá, desde antes do processo, orientando o advogado da defesa, orientando a empresa, tornando tudo mais compreensível para eles, formulando os quesitos e depois participando da perícia e fazendo a análise que o perito deve fazer. Então, ele vai fazer a mesma análise, só que ele é da sua confiança. E caso o perito traga uma conclusão desfavorável à empresa e apresente algumas fraquezas no laudo dele, o assistente técnico, além de subir o laudo dele, né, além de subir o meu próprio laudo, que a gente chama de parecer técnico, nós fazemos meio que uma contra-argumentação ao laudo do perito, falando, olha, aqui está um pouco fraca a sua tese, enfim, possivelmente encontrando erros ou inconsistências, que a gente chama isso de impugnação. É uma contra-argumentação que muitas vezes, podem fazer o perito voltar atrás na resposta dele, ou podem fazer com que o juiz não necessariamente concorde com o laudo pericial. Não é porque o laudo do perito deu uma situação favorável a um lado que o juiz vai acatar aquilo obrigatoriamente. E eu acho que é importantíssimo também a questão da sua atuação no momento da perícia, né? Porque no momento da perícia você pode apontar erros ali que às vezes o perito não se atentou, né? Que foi um dos casos nossos que você acompanhou, que você apontou ali uma diferença, acho que era de calor, que não tinha, enfim, que poderia ter comprometido o laudo, né? E você estava ali acompanhando justamente para fazer essa contraposição, né? Sim, sim. Houve uma medição de calor. Para começar, ela foi feita de forma errada, né? Existe toda uma norma que regulamentariza como isso deve ser feito. E nas considerações no laudo pericial, ele considerou um tempo ali que não era condizente com a realidade, né? Então eu impugnei o laudo dele com os meus cálculos, mostrando que realmente, de fato, ele não foi muito feliz ali, né? Considerando que o funcionário passava uma quantidade real de horas exposto àquela fonte de calor e deu tudo certo. Falando de um jeito tosco, então, o juiz não tem a bagagem necessária para tomar uma decisão ali naquele processo. Ele chama o perito e fala, cara, vai lá, analisa lá e me dá a tua visão como especialista. Esse perito vai lá e faz um catadão lá, pega todas as informações e acaba pegando uma outra coisa errada. Você é a pessoa em que, em nome da empresa, vai apontar, ó, isso daqui não é bem isso. Falando de um jeito bem toscão, assim, bem basicão. Só corrigindo. Não é bem isso. Não, é praticamente isso. É que eu vou dar só uma consertadinha na sua frase que você falou que assim, o perito ele vai fazer algumas coisas erradas. Não necessariamente. Sim, caso ele faça. Tem peritos excelentes, sim. Mas pode
ser que ele faça algumas considerações erradas. E um detalhe bem interessante, que chega a ser injusto, normalmente os casos trabalhistas no Brasil, eles caem num esquema que chama justiça gratuita, que a doutora Lúcia, se quiser até dissertar um pouquinho mais sobre isso aqui pra gente, é bem interessante. Mas é basicamente quando quem está processando comprova que ela não tem como arcar com todos os custos do processo. E nesses casos de justiça gratuita, que é quase 100% dos casos trabalhistas, caso o reclamante, que é quem está processando, ganhe, é melhor financeiramente para o perito. Então, ele já começa com uma clara possibilidade de ser enviesado. Mesmo que ele não queira, né? Mesmo que seja subjetivo, isso pode acabar acontecendo. É muito difícil você comprovar, olha, ele está sendo enviesado, mas o fato ele vai receber mais e mais rápido se o reclamante ganhar. Uhum. Se a empresa for condenada a pagar um adicional de insalubridade, né, ele vai receber da empresa, ele não vai receber de quem tem injustiça gratuita. Então, não vai ter que receber do Estado. Exatamente, da União. Ganha muito mais e muito mais rápido, né? Exatamente, vem mais rápido e vem mais. Mas isso não quer dizer que ele vai ser, que ele vai apoiar um lado ou outro por conta disso. É só uma possibilidade, um risco do processo. É só uma, assim, vamos colocar, é uma vantagem clara que seria para ele se o reclamante ganhasse. E aí, quando você tem um assistente técnico ali para contradizer aquilo que ele está falando, que eventualmente pode acontecer, né? A defesa da empresa fica muito mais sustentável. Mais robusto. Mais robusto, exatamente. De certa forma, você está ali para garantir o que é certo. Para ajudar a cliente a garantir o que é certo. Se for um caso onde realmente o funcionário tem o direito de receber alguma coisa, também não vai ter muito o que fazer. Eu não consigo reverter um caso. Não consigo mudar o passado. O que acontece em casos onde a empresa de fato não estava muito blindada, ou seja, ela não tem muito material para eu trabalhar a respeito dela. Por exemplo, uma empresa que fornece os EPIs, mas não fornece a ficha de EPI, que é a ficha que o cara assina quando ele recebe o EPI. Sim. Eu não posso mudar isso, eu não vou fabricar uma lista de EPI para ela, falsificando, enfim, não vou conseguir manipular dados, e mesmo que eu conseguisse, eu não faria isso. O que eu faço é falar, olha, você tem uma desvantagem aqui, por questões de como você havia vindo tocando aqui os seus negócios, e eu trago orientações. Daqui para frente... Faça isso. Faça assim, faça assado. Eu trago todas as orientações para ele deixar de ficar exposto a uma futura... Basicamente, esse você já perdeu. Vamos não perder o próximo? Não falo que já perdeu, né? Mas falo, olha, tem uma coisa gritando aqui contra você. Sim, sim. O futuro do processo não é garantido. Não consigo falar você vai ganhar, você vai perder. Consigo melhorar suas chances consideravelmente. Mas coisas que ele vinha fazendo errado, caso ele ganhe ou caso ele perca ainda assim, caso ele venha a ser condenado ou não, eu já oriento para ir melhorando. Porque, meu amigo, você tem uma indústria. Um sujeito ali que é exposto a vamos supor, algum possível agente de insalubridade, que é o que gera o motivo dele de processar a empresa. Se ele ganhar um processo, a chance de ter uma fila depois de funcionário processando a empresa é enorme. É batata. É batata. E, cara, me conta, qual que é o principal diferencial que você tem hoje na comparação com outras empresas de assistência técnica, com outros profissionais? Como é que você vê isso? Olha, principalmente esse serviço de estar acompanhando mais de perto e seguir passando orientações de como a empresa deve fazer para ir se blindar mais no futuro, como a gente deve se comportar desde antes do processo, eu vejo como um diferencial. Porque uma boa parte de pessoas que trabalham com assistência técnica, eles são nomeados não, né? Eles são contratados para determinado caso, fazem o trabalho, acompanham a perícia, beleza, fazem o parecer técnico, acabou. E eu acho que o diferencial para mim, como parceira, né, quando ele faz os apontamentos dele antes da defesa, porque daí eu posso fazer a defesa já
assim, prevendo aquela perícia, né, vendo o que vai acontecer, ele faz isso, ele me ajuda, né, ele ajuda o advogado trabalhista, no caso, a montar a defesa, antes mesmo de chegar à perícia, porque daí a gente já está ali com tudo preparado, né, que já nos dá uma grande chance de ter um êxito lá no final. Obrigado por complementar você, é verdade. Teve um caso que eu peguei há pouco tempo, e o advogado ele não era meu parceiro antes, né? Na verdade, foi bem pontual a nossa atuação. Eu fui chamado para substituir um assistente técnico, que eu não sei qual é a relação anterior que eles têm, e eu fui chamado 2 dias antes da perícia. Aí eu recebi os autos do processo, e no que eu estava lendo, foi anexado ao processo um PGR que era bem infeliz para a empresa. E se ele fosse um parceiro meu anterior, desde o começo do processo, e a gente tivesse nesse esquema de contato que eu falei, de orientações e tal, eu ia falar para ele, cara, não faça isso, não suba esse documento. Eu sei que é um documento que a empresa fez, etc., mas ele está jogando contra. E aí o advogado não é obrigado a ter esse conhecimento. Ele não tem que ler uma análise de ruído ali e entender o que significa aquilo lá. Mas, novamente, foi uma análise que estava considerando um tempo de exposição a determinado ruído que não é real. E era muito claro que aquilo não era real, para mim. Entendi. Então, basicamente, você ajudaria, não deu para fazer, porque ele já tinha protocolado, né? Mas você ajudaria ele a evitar que ele produzisse provas contra si mesmo. Sim. Basicamente. Sim. Perfeito. Pô, legal, bacana, muito bacana. Muito bacana. Aí, aliado a isso, já indiquei outras empresas que podem estar atuando para esse cliente. Fala, cara, esse PGR não está bem feito, conheço alguém aqui que faz. Inclusive, para quem quiser, Carol da TecMed, recomendado. Já foi entrevistada aqui, já tem o podcast dela, então assistam o podcast da Carol. Assistam o podcast da Carol. Um outro benefício que eu posso até falar, que ele não é exatamente na assistência técnica trabalhista, né, que está sendo o maior tema aqui de hoje, mas como eu falei lá no começo, eu presto alguns outros serviços. Então, dentro da própria perícia, eu tenho conhecimento sobre maquinária industrial, por exemplo, que a maioria dos engenheiros de segurança do trabalho não necessariamente tem. Legal. Então, base de pressão, equipamento, tudo que tange NR12, NR13 ali, eu tenho um conhecimento mais profundo que a média. E posso estar, além de estar orientando ali durante o caso, também fazer um trabalho paralelo de adequação desses equipamentos, né? Emite laudo, emito ART, emito projeto para adequação. Que legal, bacana. É um servicinho bem completo para empresas no geral. Empresas industriais, né? E já entrando nisso, qual que é o perfil de cliente ideal que costuma te contratar, né? Eu sei que as parcerias geralmente você faz com advogados trabalhistas, com empresas de saúde e segurança do trabalho, então você vai acabar fazendo parcerias, mas aquele cliente que te contrata lá na ponta, qual que é esse cliente em geral? Sei que toda empresa pode precisar, né? Mas em geral... o que você falou, né? Empresas com todo segmento podem sofrer ações trabalhistas. Desde uma escola, faxineiro, etc., até indústrias que trabalham com maior parte de maquinário pesado, que é a minha maior fonte de negócios, né? Metalúrgicas, onde tem uma exposição a agentes insalubres normalmente maior, principalmente quando ela não está muito adequada ainda às normas. Perfeito, bacana. E tem algum produto ou serviço dentro do teu mix ali, dentro daquilo que você tem como para oferecer, que você ainda entende que é pouco conhecido, que o pessoal não entende tão bem, não sabe muito bem o que é, mas que você enxerga potencial? Sim, cara, sim. Normalmente, quando a empresa, por exemplo, está sofrendo algum processo trabalhista apontando insalubridade por operar com produtos químicos, por exemplo, principalmente quando é limpeza de chão, enfim, limpeza em geral, na verdade, eu indico um parceiro que é a Neolimpeza, que eles têm produtos à base de água e a tendência daquilo lá de gerar insalubridade é muito menor. Não? Aliás, tende a zero. São produtos que dão uma blindagem a mais para as empresas na questão de insalubridade por exposição a agente químico. Bacana, muito legal. O próprio serviço de advocacia da Lúcia, eu sempre indico também quando eu vejo uma insatisfação ali com um advogado que está acompanhando a empresa também. Bacana. E tem alguma história marcante com o cliente, alguma coisa diferente aí que mostre um pouco como é que funciona o teu trabalho? Como é que pode funcionar?
você queira compartilhar com a gente? Não, tem, pô, perfeito. Você, inclusive, o caso que a Lúcia trouxe aqui, né, do sujeito que era exposto a calor. Um caso marcante que aconteceu, eu diria até no começo da minha jornada, um cliente que ele era também exposto a ruído, tem bastante demanda de processo por exposição a ruído. Ruído e agente biológico, eu diria que são os que mais tem. Ele estava alegando que ali que era feito, que ele tinha exposto muito tempo ao ruído, proveniente da máquina que ele usava, era uma policorte. O que ele mais usava e emitia ruído era uma policorte. O que é uma policorte? Desculpa, menor ideia. Uma serra policorte é uma serra que ela fica fixa no lugar, praticamente, fica numa bancada. E você já viu alguns vídeos que o cara pega aqui a serra e Já. um tubo, o que quer que seja. Ela, de fato, emite um ruído. Legal. A questão ele falava, deixa eu tentar lembrar, ele falava que era um tempo de exposição, assim, absurdo. E a empresa, cara, ela não tinha nem demanda para cortar tanto tubo, assim, cortar tanta chapa, tá usando tanto a serra policorte. Então foi todo um raciocínio lógico. Eu peguei as ordens de serviço todas de um mês ali da empresa, do faturamento de um mês, fiz os cálculos e mostrei, não tem demanda para ele estar tanto tempo assim atuando na serra. Então, eu não sei se todos os assistentes técnicos teriam todo esse carinho de ir lá, pegar, falar com o cliente, porque, pô, isso é toda uma parceria que eu tive com a empresa, eles me forneceram as ordens de serviço, eu falei ali para o advogado estar subindo no processo que fosse conveniente em relação a isso também, e mostrar que não fazia sentido ele passar tanto tempo numa função, sendo que a empresa ela não tinha demanda daquilo tudo. O que a maior parte dos assistentes técnicos fariam é coletar as informações ali durante a perícia e tentar argumentar com aquilo que tinha. Não tem tanto esse esmero de ir por trás, pegar provas para defender o cliente nesse sentido, né? Gerar todo um raciocínio por fora. Perfeito, bacana. E, cara, falando um pouquinho de futuro, como é que você pensa em estar com a tua empresa, com a tua atuação em 5, 10 anos? Nossa, eu realmente já tenho bastante planos ali. Eu quero expandir a área de atuação no sentido de inspeções e projetos de engenharia mecânica mesmo. Legal. Atualmente nós fazemos inspeções de equipamentos e adequação para a NR12, inspeções e adequações de vasos de pressão, né, que adentra a NR13, e nós queremos expandir a área de projeto. Pegar mais clientes que atuam, que têm essa demanda de inspeções e começar a expandir no sentido de sair um pouco mais de Jundiaí região, ir para fora, né, fazer visitas para fora. Legal. E projetos de instalação de vasos de pressão e caldeira também. Bacana, bacana. E o que te motiva a continuar crescendo? O que me motiva a continuar crescendo tem a questão financeira, né, que sempre incentiva bastante, aquele boletinho chegando aqui. Deixar o bolso mais pesado é sempre bom, né? É sempre agradável mesmo essa sensação. E vontade de atuar na minha área de formação. Eu tenho um prazer muito grande em estudar. É até raro isso aí, né, eu diria. Eu gosto de fazer mais pós-graduações, de ampliar conhecimentos, e eu gosto de pegar casos difíceis. Então, eu tenho vontade, sim, de ser uma referência em expertise para estar atuando em bucha cabeluda mesmo, sabe? Então, o que mais me motiva, além da questão financeira, é a vontade de ser referência. É a vontade de alguém pensar nisso aqui, igual a gente fala sempre do VERT, né? Pensou em manutenção, VERT é solução. Eu quero ser relembrado sempre como referência em todos os setores que eu estiver atuando. Muito bom, muito bacana. Antes da gente entrar em mailing, quer perguntar alguma coisa, doutora? Não,
acho que já fiz bastante pergunta, Deu pra né? Já falar bem. bastante colocação. Então vamos falar um pouco de BNI, de networking. Cara, como é que você conheceu o BNI? Como se eu não soubesse. Eu conheci por meio de um amigo que ele reconheceu que o BNI poderia ser uma ferramenta interessante para alavancar meus negócios. Para quem não conhece, esse amigo é o Dalton, sócio fundador ali da Salcio Brand. Sócio fundador? Fundador? Fundador da Salcio Brand. E ele me trouxe ali para conhecer. No começo eu fui bem reticente, né? Demorei um pouquinho para aceitar os convites dele para conhecer o grupo. Mas assim que eu conheci, começou a me gerar negócios. Começou a me gerar não só negócios, né? Porque eu comentei isso com a Lúcia ainda hoje. Hoje mesmo Foi hoje mesmo. É que o legal do BNI não é só o retorno financeiro. Tem retornos que são difíceis de colocar no papel. Mas, cara, o tanto de coisa que eu fui pegando ali no BNI e eu aprimorei na minha empresa por ter tido contato com pessoas de alto padrão é impressionante. Legal, legal. Pô, pra quem não sabe, Mauro foi umas 200 vezes como convidado, 36 vezes como meu substituto, até que eu conseguisse convencer que valeria a pena. Acho que você chegou a fechar alguma coisa antes de entrar ainda, né? Fechei negócio mesmo antes de entrar. Foi um desses casos que fechou antes de entrar, como o Jonas está aqui com a gente gravando. Também fechou já a coisa antes de entrar. E, cara, me conta, o que mudou na sua vida pessoal e profissional depois que você entrou no grupo? Bom, primeiramente, assim, o que vem de bate-pronto é que a minha rede de network aumentou consideravelmente. Legal. Eu não sou de Jundiaí, né? O BNI do qual eu faço parte aqui na cidade de Jundiaí. Então, instantaneamente eu comecei a ser exposto a mais pessoas, onde não só eu falava do meu negócio, mas eu conheci pessoas, cara. Eu conheci pessoas, além da empresa dessas pessoas, eu conheci as pessoas, eu conheci o dono da empresa, eu tive contato com pessoas interessantes, com ideias interessantes. E a sua pergunta foi o quê mesmo? O que mudou pra você depois que você entrou no BNI? Tua vida pessoal, profissional? Aumentou a minha rede de contatos. Foi a primeira coisa. Aumentou a minha quantidade de negócios fechados, porque eu fecho negócios não só por referências de quem é do BNI de Jundiaí, mas eu fecho negócios também com parceiros do BNI de outras cidades, porque o BNI proporciona isso, né? Legal. E eu aumentei a rede de contatos confiáveis que eu tinha. Bacana. Isso é muito legal. E qual que foi a melhor experiência que você teve? Você está há pouco tempo razoavelmente no grupo, acho que você está 6 meses no grupo, né? Qual que foi a melhor experiência que você teve nesse período? A melhor experiência que eu tive nesse Ou a período... que mais te chamou a atenção? Não precisa ser a melhor, mas Me chamou a atenção, eu tinha acabado de entrar. E eu estava fazendo uma especialização, que era uma imersão de uma semana fora. Então, inclusive, foi uma semana da onde eu não pude participar da reunião, né? Aí, no meio do curso, eu começo a receber mensagem da Cris. Da Lúcia, ela chama Lúcia, mas o sobrenome dela é Cris Giovanni, e muitas pessoas chamam ela de Cris. Ela me mandou uma demanda. A gente estava se conhecendo. Mauro, tô com uma dificuldade aqui, preciso de um assistente técnico. Falei, nossa, legal demais. Eu acabei de entrar ali, já tô tendo... Foi legal para mim que estou recebendo uma demanda. É praticamente um lead quentíssimo, um lead fervendo, vamos colocar assim. E espero que tenha sido legal para a Cris também, que eu espero que eu tenha podido sanar um problema dela. Eu sinto que sim, né? Mas... E eu tenho que fazer uma observação sobre isso. Ele estava lá no curso dele, nem podia falar. Eu encaminhei o processo para ele no dia, ele analisou o processo à noite, e levou muito tempo para analisar, porque o processo era super extenso. Me ajudou a fazer os quesitos e nós tivemos um super sucesso nesse processo. Então eu vou colocar esse aí como a situação mais legal, e eu achei muito legal isso, e estreitou laços de primeira, né? Uhum. Bacana, muito bom. E, cara, como é que você enxerga a importância do networking para o sucesso do seu negócio? É até difícil falar, porque para mim parece óbvio, né? Para o empresário, o network ele é fundamental. Ele é fundamental, não tem como tirar isso de cena, porque não é questão de ser referenciado, de receber indicações. Não é questão disso, a questão é criar vínculos
que vão fazendo com que você seja visto. Porque você acabou de me perguntar qual que é a minha meta, e eu falei, minha meta é ser referência. Para eu ser referência, eu tenho que ser visto, eu tenho que ser conhecido, e o networking é elementar para isso, né? Cara, eu acho muito curioso, porque o teu caso, eu acho que nós três aqui temos um caso muito similar, que é você, Lúcia, é daqui, mas não atuava aqui em Jundiaí. Você não é daqui e eu também não sou daqui, eu quase não tinha clientes para cá. E a gente entrou no BNI meio que com essa mesma vontade de ampliar a rede de contatos e passar a ser conhecido na região. Jonas também é a mesma coisa. E eu sinto que proporcionou isso para todo mundo, foi bem bacana, né? Eu acho que é uma certa sinergia. E eu tenho alguns colegas que estão pleiteando entrar no BNI, que é a mesma coisa. Cara, eu não conheço, estou chegando na cidade, não conheço muita gente, tenho os meus clientes que eu posso referenciar e tal, mas eu não conheço tanta gente assim, cara. E eu quero ampliar, eu quero ser visto, eu quero ser lembrado, eu quero ser conhecido. E isso faz muita diferença na hora que alguém que você vai chegar com uma proposta. Você chega numa proposta numa empresa que já ouviu falar de você, cara, isso muda um pouco o jogo. Totalmente. Fica muito mais amigável a sua proposta, né? Sim. Acho bem interessante essa característica que algumas pessoas do grupo têm. Claro que a gente tem gente no nosso grupo que já está muito mais bem estabelecida na região e tudo mais, né? Mas ainda assim eu vejo isso como uma característica muito bacana e que ajuda a gente a, inclusive, trocar mais, né? Esses contatos, porque a gente sabe o valor de ter uma, duas, três pessoas que a gente conhece, às vezes, que vão fortalecer nossos negócios. Perfeitamente. Cara, caminhando para o final aqui, fala para mim uma mensagem que você gostaria de deixar para quem está assistindo o podcast aqui com a gente. Puta merda, você podia ter falado que você ia fazer esse pedido antes, né? Eu traria uma mensagem aqui Traria uma frase de... Trazer uma frase do Chaves aqui. Proposital dele, né? Proposital, pegar a pessoa assim... Olha, a vingança nunca é plena, não. Tô brincando. Olha, uma mensagem... bom, eu vou tentar me ater ao tema que a gente está falando, de networking, etc., e tentar ligar isso um pouco com a minha jornada de por que eu resolvi empreender. Se você que está assistindo... Para qual câmera eu olho? Para aqui, ó. Isso, para branca. Se você que está assistindo está insatisfeito com o lugar que você está trabalhando, ou por motivos do lugar, ou por você ver que talvez você não se enquadre na questão de CLT e você também não está muito afim de passar 3 anos estudando para um concurso. Assim, 3 anos eu não sei, né? Pode levar 1, pode levar 3, pode levar 5 ou 10. Considere ser autônomo, abrir seu negócio, e para isso você vai precisar. É elementar você ter uma rede de network interessante. Então um grupo como esse aqui é de fato uma ferramenta muito poderosa. Eu acho que é isso a mensagem. Muito bom, maravilha, cara. E conta pra gente terminar de verdade aqui, onde que as pessoas podem te encontrar, cara. A pessoa tá vendo aqui o podcast, tá precisando de um assistente técnico, de um engenheiro mecânico, de um perito. Como é que a pessoa te encontra? Mídia social, sinal de fumaça, pombo correio? Como é que as pessoas te acham aí? No momento eu estou atendendo só via sinal de fumaça. Só via sinal de fumaça. Só, então aí... Galera, o meu Instagram é Engimauro Bachega, abreviação de engenheiro. Você encontra isso é bem fácil. Engimauro Bachega, ou procura por Mauro Bachega, provavelmente você vai encontrar também. E o meu site é engiperito.com.br. Maravilha, maravilha, maravilha. E sabe onde mais você vai encontrar o Mauro? Quinta-feira de manhã, nas reuniões do BNI Up, aqui em Jundiaí. Então, se você quiser falar com o Mauro, você também pode ir lá nas nossas reuniões. Será muito bem-vindo. Finalizando aqui, obrigado, Mauro. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado pela presença. Espero que tenha sido um bom papo. Espero que você que está assistindo a gente tenha curtido. Aproveito para, além de fazer um agradecimento, Mauro, Lúcia, fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, a Engegrid, Metaplano Contábil, Carvalho Trust, a Sálcio e a Murata Advogados, nosso apoiador, que fazem com que esse projeto aconteça. Também a Sutura, que está aqui gravando esse projeto com a gente. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado a você que teve paciência para assistir até aqui. Espero que tenha sido bacana e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.